Vamos fazer o 10 ou 9.9 então? E aí é o seguinte, meus amigos. 10 ou 9.9 é um quadro inovador do Setor Sul. Vocês nunca viram isso em lugar nenhum. A gente vai dar um nome para vocês, vai falar assim, isso aqui é bom, 10. Não é tão bom, 9.9. Aí você vai justificar um dia de jurado. Pô. Vocês já estão acostumados com isso, vocês são do samba, são do carnaval, vocês sabem como é que funciona. Então a gente vai dar alguns nomes. Não é tão bom, 9.9, que sutil, né? Exatamente. 9.4. E aí é com vocês, aí é com vocês. Pode, aí é com vocês. 9.9 tira título. A gente vai dar um nome aí pra vocês. Aí eu vou começar. E aí, ó, Leno, O mesmo pra nós. Juan, e aí o Matheus Matheus. também, Beleza? Vamos fazer um triângulozinho aqui. Show de bola? Eu vou começar com o Rodolfo Landim. 9. Por quê? Cara, a segunda gestão Landim é a tragédia, né? E, a gente tem 3 anos de podcast de registros humilhando o Landim. Mas o ponto principal, pra mim, e é o que mais difere o meu flamenguismo, o meu rubro-negrismo, é a tentativa dele fazer com que o Flamengo virasse um brinquedo na estante dele, sabe? Era nítido que ele buscava que o Flamengo virasse uma SAF dele. E tem registros dele em reunião com o conselheiro, tentando apelar para... Falando que o sócio do Flamengo ia passar para 500 mil, tentando apelar pro... Como que se diz, Bui? Tentativa, abriu olho grande do sócio. A ganância. A ganância, exatamente. Então, é um cara que tem um ojeriza, espero que nunca mais pise no Flamengo, que a torcida se lembre disso. Infelizmente, isso aqui é uma porrada no clube, na instituição Flamengo. A gente zoa vocês, brinca com o Tricolor falando que é o clube de playboy. E né? De fato é. Mas hoje, politicamente, o Fluminense é um clube muito mais democrático do que o Flamengo. A última eleição do Fluminense teve quantas pessoas participando? O quórum. Quase 4 mil, acho. Foi por aí. Flamengo, o sócio-torcedor vota. Mas Flamengo, o sócio-torcedor não vota. Para você virar sócio-proprietário Bem caro. Quando está aberto, se eu não me engano, é 20 mil. A última vez que esteve aberto era 20 mil reais. E você tem que passar 3 anos sendo adimplente. Né? Então, é um clube que dos muros da Gávea para dentro é bem segregador. E o Landim queria segregar ainda mais, né? Fazer do Flamengo um pequeno parque dele. Você acha que isso não aconteceu na arquibancada, não? Aconteceu pra caceta, Total, mas né? é um problema que não só o Flamengo vive, né? É um problema do país por conta do padrão FIFA. Acredito que vocês tenham passado por isso também. O Vasco, eu acho que o Vasco hoje no Rio de Janeiro é o único clube que ainda mantém certo contato com as suas raízes. Enquanto um clube que saiu dos muros para fora, né? Se popularizou. Mas com essa reforma de São Januário, acredito que os ingressos vão valorizar também, vão aumentar. E o povo que frequenta... O Vasco hoje, São Januário, é de frente com a favela. Aquela rapaziada ali não vai frequentar mais São Januário. Mas, apesar disso, o Landim quis tornar um processo muito mais segregador, que o Flamengo fosse uma brincadeira para 10, 12 pessoas, e não é isso, né? E a gente sempre bate na tecla que há 2 Flamengos muito diferentes e são inimigos. O Flamengo do muro para dentro, que é o Flamengo do Landim, e o nosso Flamengo, o Flamengo que a gente se apaixonou, o Flamengo que a gente defende. E o Flamengo do muro pra dentro, nosso inimigo, pra mim tem a cara do Landim. Então, nota 9, se puder, Intendente Magalhães enrolar a bandeira dele pra ele nunca mais aparecer na minha frente. É contigo, Juan? Qual a nota do Rodolfo Landim? A menor possível. Não sei qual seria, então é isso, 9. Cara, foram anos, né, Leno, faço minhas palavras do Leno, foram anos batendo na gestão Landim e a gente passou por uma coisa muito complexa, que é você se apresentar como um crítico, quanto mais de uma gestão que está vencendo tudo dentro de campo, né? Então você se coloca numa trocação com a sua própria torcida, né? Esse é o ponto. E só que eu não abro mão do Flamengo que eu acredito, entendeu? Então, assim, independente de ganhar jogo ou não, eu jamais vou abrir mão disso. E o Landim, para além de todas as coisas que o Leandro falou, o trato que ele tem com a tragédia do Ninho é um imenso absurdo, né? Porque ainda que a responsabilidade, né, por aquilo ter ocorrido não tenha sido dele, né, ele tinha 1 mês de gestão, então não tinha nem como isso, mas o que aconteceu dali em diante foi responsabilidade dele.
E tem uma virada de chave, que a gente já falou exaustivamente no podcast, que é uma mudança de um escritório de advocacia. O Flamengo estava próximo de fazer todos os acordos já no início. O trato dele, na época, foi muito elogiado no início da coisa. Tem uma troca de um escritório de advocacia e aí o Flamengo começa a contar moeda de uma forma absurda. E fora, a gente fala da parte financeira, mas teve familiar do Ninho barrado em missa, né? Familiar das crianças barrado em missa e tal, que ele estava presente com a família dele. Então, assim, do Flamengo que eu acredito, ele é um dos personagens mais detestáveis da história, que para quem não seja Flamengo, e para muitos que sejam Flamengo, vão ver isso de uma forma contraditória, porque foi um cara vencedor enquanto gestão, mas eu bato na tecla também de que o Flamengo foi muito vencedor, apesar dele, e não por causa dele. Pô, muito legal, Flávio. Sensacional. Eu já tinha falado sobre isso, Day 9, lá na época que eu vim com o Enzo aqui. Concordo bastante com o Juan em relação à condução da tragédia do Ninho. É algo que por muitas vezes eu acho que as torcidas rivais, quando enxergam um rubro-negro brigando com um cara que faz piada da tragédia do Ninho, acho que alguns torcedores rivais confundem e acham que o torcedor do Flamengo tá passando pano. Não, o torcedor do Flamengo não dá pra falar que é o mais indignado com isso, porque existem famílias que sofreram diretamente com o fato, mas o torcedor do Flamengo eu acho que é o primeiro, aquele que tem uma mínima consciência de humanidade, é o primeiro a ficar revoltado, indignado e lembrar toda hora, ou todo minuto 10 do Maracanã, que é o pior dia da história do clube. Então a condução ela foi muito mal feita naquela ocasião e por isso não poderia dar 10 para ele. E a segunda gestão, assim, a gestão dele em termos futebolísticos, ela, apesar de vencedora, ela tem grandes equívocos, né? A manutenção do Marcos Braz até o final é um erro. A troca de técnicos excessiva é outro erro. A maneira como o clube se fechou para a imprensa, para os torcedores, é algo que eu gostaria até de tenho várias críticas ao BAP, mas o BAP tem feito tem traçado um perfil diferente para o Flamengo, embora estivesse no início da gestão do Landim em termos de comunicação. Isso eu não tenho como deixar de falar. Fazendo parte desse meio de comunicação, hoje o Flamengo é um clube mais aberto a diálogo, um clube mais aberto a toda essa questão, e por esses erros no futebol e por esse tratamento ruim, a condução da tragédia do Ninho 9.